Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito do trabalho e direitos fundamentais. Nosso convidado é o professor Cláudio Janotti, doutor em Direito. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Saber Direito Debate. Sou eu que agradeço, fico muito feliz com a oportunidade. Me diga uma coisa, professor, o direito surgiu na sua vida de que maneira? Estava no sangue, era coisa de família, como é que foi isso? Não estava no sangue, nem de família, meu pai é engenheiro, minha mãe cuidou de mim, do meu irmão, então foi destino mesmo, né? Eu gosto de estudar, então desde pequeno gostei muito de história, geografia, mais de matéria de humanas, então na hora que chegou na época do vestibular, eu não tive dúvida, né? Era o direito. Não tinha ninguém que o influenciou, assim, um amigo, um tio, nada? Foi o seu interesse mesmo? Foi instintivo mesmo, foi eu comigo mesmo que pensei o que eu queria na minha vida. Sempre achei muito bonita a profissão da magistratura, então eu comecei a universidade, né? Como muitos outros estudantes, sonhando a magistratura, só que o destino me conduziu, né, para outra profissão. Me diga uma coisa, na faculdade, qual a importância dos seus professores? Assim, teve alguém que se destacou porque colocou o senhor num determinado rumo, enfim, o seu interesse pelo direito do trabalho já surgiu ali? Fala pra gente sobre isso. Na verdade, meu interesse pelo direito do trabalho, ele surgiu antes de eu ter o próprio direito do trabalho, a matéria, porque uma tia minha me arrumou um estágio no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Ali eu comecei a fazer estágio. Então, quando eu comecei a ter matéria de trabalho, eu já tinha, né, uma experiência. Aí, depois que eu tive excelentes professores que me inspiraram, que fizeram, né, eu ter um maior interesse pela matéria, fundamental é o papel do professor, né? O professor é que ilumina o caminho do aluno para a sua pesquisa, para o seu interesse. Aí depois veio a OAB, então, durante a faculdade, o tempo todo, eu sempre tive vinculado à matéria de direito do trabalho. Por que o direito do trabalho? O que é que chamou tanto a atenção para o senhor? Olha, eu nasci numa cidade, né, pequena, que é Vitória, Espírito Santo. Então, a minha infância foi muito na rua, com amigos, jogando bola, na praia. Então, eu sempre estive dentro da sociedade. Eu gosto de pessoas, povo. Então, quando eu vi direito do trabalho, quando eu comecei a fazer audiência trabalhista, com essa juíza que eu fui estagiária, ela me levava para fazer audiência. Eu levava um caderninho, ficava do lado dela, anotando as minhas dúvidas. Então, eu fui vendo ali o contato, né, tão próximo entre o magistrado e o jurisdicionado, um contato tão democrático. Aí eu fui me apaixonando, né, depois que eu comecei a ter estágio, minha faculdade só tinha uma matéria, que era direito do trabalho, né? Então, foi uma paixão, assim, à primeira vista, primeiro contato, que com o passar do tempo foi aumentando. E o senhor, assim que se formou, foi trabalhar como advogado trabalhista? Eu sempre fui atleta e minha mãe ficava um pouco preocupada de eu ficar só com o esporte. Então, quando eu me formei, eu tinha muita vontade de fazer magistratura. Minha mãe pediu para eu fazer a OAB, então eu fiz a prova da OAB mais a pedido da minha mãe do que minha própria vontade, porque eu pensava em ficar estudando para magistratura, então eu fiz a OAB. Aí quando eu fiz a OAB, eu comecei a pensar, né, eu perdi meu estágio, o que eu ia fazer da minha vida. E eu vi que a maior referência bibliográfica, doutrinária, que eu estudava, era de Belo Horizonte. Então, a família da minha mãe toda é mineira. Então, só me restou uma alternativa, né? Fazer a mala e morar em Belo Horizonte para ser aluno desse professor que a juíza sempre falava comigo que eu tinha que estudar pela doutrina dele. Então, foi um livro que me acompanhou, né? Do 5º período até o final da faculdade, era meu livro de cabeceira. Então, não pensei duas vezes. Fui para Belo Horizonte para ser aluno desse professor, né? A gente correu o risco, então, de vê-lo como atleta e não como advogado, como um professor de direito? Exatamente. Eu sempre entrei novo, né, no jiu-jitsu, então eu era muito hiperativo. Aí minha mãe me colocou no esporte, tive uma ampla afinidade, me ajudou muito. Muito do que eu sou hoje eu devo ao esporte, porque me deu disciplina, foco, né, força de vontade. E me ajudou muito, porque enquanto meus amigos, né, às vezes iam sair uma coisa ou outra, eu queria ficar em casa, porque no outro dia tinha treino. Então eu ficava estudando ali, né, eu fui adaptando um ao outro, e muitas coisas que eu aprendi
no tatame, né, vários princípios, valores, eu aplico no direito hoje e me ajudou muito. É meu estilo de vida, né, me ajuda muito. No trabalho como advogado trabalhista, que casos ou que casos poderia citar assim, da importância do direito do trabalho para o cidadão? Olha, o direito do trabalho em si, né, ele é fundamental para qualquer pessoa, porque o trabalho é inerente da vida humana, né? Todo mundo trabalha, até o estudante que pega o caderno e vai para a faculdade, o estudo é uma forma de trabalho. Então, o próprio trabalho está dentro da vida da pessoa, né? A pessoa talvez mais trabalhe do que pratique qualquer outro, né? Outra atividade humana. Então, o trabalho ele é algo fascinante, porque do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, você está trabalhando. Pode ser que você não esteja gerando lucro, né? Mas você não esteja sendo produtivo na perspectiva socioeconômica, mas você está trabalhando. Então, é difícil a gente falar assim, um caso específico, mas tem um caso que eu nunca me esqueço, que era de uma cliente gestante, né, que chegou lá, a empresa tinha fechado as portas de maneira informal, procurou o escritório, ela se emocionava muito porque, né, ela estava grávida, então ela precisava muito daquele dinheiro. Nós tivemos que construir toda uma tese inovadora, porque ela não podia esperar, né, o tempo que um processo, via de regra, demora, 2 anos ali, trabalhista. Ela precisava do dia para ontem. Então, nós demos sorte que o juiz acolheu nosso pedido liminar. Eu nunca me esqueço, quando eu fui no banco levantar o alvará para ela ficou muito emocionada. Todo Natal ela entra em contato, manda um e-mail. Então, ela me conquistou. Foi uma causa bem marcante na minha vida, eu poder ajudar não somente a cliente, mas como filho dela. E aí o senhor foi se dedicar à carreira acadêmica. O que o senhor pode falar rapidamente para a gente encerrar o bloco? Isso. Assim que eu cheguei em Belo Horizonte, né, eu morei na casa de uma tia minha, de favor, e comecei a fazer uma pós-graduação. Aí uma professora que me deu aula, acho que ela gostou um pouco e me convidou para assistir às aulas dela na UFMG. Então eu fui para a UFMG, comecei a assistir a aula dela, só que o professor mesmo que eu, né, admirava, já estudava por ele era da PUC Minas. Então eu peguei, fui, né, para a PUC Minas, passei no mestrado, aí ainda muito novo ainda, por volta de 26, 27 anos, abri uma vaga lá para o professor de Direito do Trabalho, participei lá da seleção, consegui, graças a Deus, sair, né, vitorioso ali, e comecei a dar aula muito novo. Aí nunca mais parou, né? Já era mestrando, aí se tornou, né, meu vício, porque hoje eu não me vejo fora de sala de aula. Aí em ato consecutivo, emendei mestrado, doutorado. Aí agora estou aqui em Brasília, né, muito feliz, acredito que no melhor momento da minha carreira, próximo de pessoas que eu admiro demais, que gostam muito de mim, então é isso. Tá certo, professor. Vamos ao nosso primeiro intervalo? Vamos, com o maior prazer. É a primeira parada aqui do Saber Direito Debate, nós voltamos daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o professor Dr. Cláudio Janotti. Professor, para quem e com qual propósito o senhor preparou esse curso que foi ao ar aí ao longo da semana aqui na TV Justiça? Olha, eu preparei esse curso principalmente para os estudantes de graduação e de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, né? Porque são matérias atuais, fruto de pesquisas científicas que eu mesmo realizei, e são temas que podem ser utilizados em uma monografia, em uma dissertação, em uma tese de doutorado. Então, são temas, né, bem frutos de hermenêuticas, constitucionais, seletistas. Então, são temas que o aluno que estiver assistindo nossa aula vai ter muito interesse, porque pode ser utilizado na pesquisa dele, de fruto de curso. Então, vamos tratar de alguns desses temas que foram abordados no curso que o senhor preparou. Por exemplo, aqui no Brasil, a dispensa é regulamentada, né?
é regulamentada parcialmente, porque o nosso artigo 7º, inciso 1º da Constituição, ele trata da dispensa arbitrária ou sem justa causa, só que ele coloca nos termos da lei complementar. Essa lei complementar, até a presente data, ela não existe. Então, ela vem sendo, né, substituída pelo ato de disposição transitória constitucional, ADCT, que regulamenta no artigo 10º, inciso 1º, que é o depósito fundiário de 40% do FGTS a favor do empregado. Mas ainda falta essa lei complementar. E hoje, quais são os critérios para uma demissão coletiva? Não existe. A dispensa coletiva no Brasil, ela não é regulamentada e essa omissão ela vem causando um grande prejuízo, não somente à sociedade brasileira, como ao Poder Judiciário. Quando o juiz ele pega uma dispensa coletiva, ele tem que fazer uso de um direito comparado ou então de um precedente criado pelo TST, que diante dessa omissão, a partir do voto 309 de 2009, é o Linden Case, né, que os juízes estão se guiando ali para resolver uma dispensa coletiva. Nessa época de crise econômica que nós estamos presenciando desde 2008, são várias dispensas coletivas, inclusive o maior prejudicado com isso é o próprio governo. Porque numa dispensa coletiva, o que acontece? O governo deixa de receber os tributos que o cidadão paga quando está empregado para pagar benefício previdenciário. Então, a dispensa coletiva é um fenômeno que causa prejuízo a toda a sociedade, aos jurisdicionados, ao Poder Judiciário, à figura do Estado. Então, é um tema super atual, só que o Brasil ainda, né, tem essa lacuna normativa. Já que o senhor está falando em prejuízos, vamos falar sobre fraudes trabalhistas. Quais são as mais comuns? Olha, uma das hipóteses mais comuns de fraude trabalhista hoje é a famosa pejotização, né? Que é quando o empregador determina que o empregado constitua uma pessoa jurídica para contratar o empregado ou então para o empregado continuar prestando serviço. Por quê? Porque a partir do momento que o empregado constitui uma pessoa jurídica para trabalhar, ele deixa de ter o elemento fático jurídico, trabalho prestado por pessoa física. Então, você afasta o vínculo empregatício e coloca uma pessoa jurídica. E, novamente, o Estado deixa de arrecadar tributo. Por quê? Porque o empregado, né, ele contribui com o imposto de renda, parcela previdenciária, o empregador tem que recolher o FGTS. Então, as fraudes trabalhistas, ela acarreta todo também esse prejuízo. O direito do trabalho, ele tem esse caráter, né, que é a inclusão social. Quanto mais gente tiver dentro do mercado de trabalho, todo mundo ganha, não somente o empregado. Ganha o empregador, que tem maior controle sobre o empregado, e ganha o Estado no aspecto, né, tributário. Professor, defina para a gente meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho é tudo aquilo que cerca o local de trabalho, né? São tantas as matérias físicas que a gente vê, como o ar que o empregado respira, né? O ambiente do qual ele se relaciona com as pessoas. Então, o meio ambiente de trabalho é tudo aquilo que cerca o empregado e o empregador, né? É tudo que ambos possuem contato. Já entrando agora no campo das relações de trabalho, o senhor podia explicar para a gente a diferença entre assédio e dano? Sim. O dano é quando é uma conduta. Uma conduta, por si só, ela possui um nexo causal e acarreta prejuízo à pessoa, né? Então, o dano, ele é instantâneo. Eu pratico um ato, causa um prejuízo para você, está configurado o dano. Basta que tenha um prejuízo, tá? Agora, o assédio não. O assédio é o quê? É o dia após dia, é o costume, né? São condutas reiteradas. É a partir do momento que eu passo a praticar o mesmo ou outros atos com o mesmo objetivo em desfavor de uma pessoa, sai do campo do dano e vai para o assédio, né? Que hoje é muito conhecido como bullying, né? Saúde e segurança no trabalho também são motivo de atenção sempre, né? São. Na minha opinião, né, às vezes acontece um grande equívoco por vários operadores do direito do trabalho. Por quê? Porque eles costumam patrimonializar o direito do trabalho, eles costumam analisar o direito do trabalho só na questão de salário, férias, 13º. E, na minha opinião, antes dessa perspectiva protecionista que o direito do trabalho fomenta, você tem que analisar a saúde e a segurança, que é o maior bem do trabalhador, do empregador, né? Então, a saúde e segurança,
são normas indisponíveis, são normas que têm que ser zeladas, porque o local de trabalho ele tem que ser um local do qual o empregado e o empregador consigam desenvolver sua atividade de uma maneira democrática, de uma maneira pacífica. Então, o meio ambiente de trabalho, na minha opinião, é um dos pontos mais importantes. E foi justamente por isso que o direito do trabalho surgiu, né? No século XIX, no século XVIII, os trabalhadores, era muito comum as pessoas morrerem de acidente de trabalho, das péssimas condições. Os acidentes de trabalho mataram mais do que as duas grandes guerras mundiais. Se a gente for analisar até hoje o número de acidentes de trabalho, chega a ser assustador. Então, o meio ambiente de trabalho, a questão de saúde e segurança, na minha opinião, ele antecede até mesmo a questão patrimonial, né? Porque patrimônio, questão financeira, depois você consegue restituir, reaver. Agora, a saúde é o maior bem do ser humano, né? E vem aí uma nova perspectiva, porque agora a saúde e segurança não é somente na questão física, né? É na questão mental, com essas doenças ocupacionais que vêm surgindo cada vez mais. Tá certo, professor. Vamos ao nosso segundo intervalo? Vamos. Perfeito. O Saber Direito Debate volta dentro de instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Cláudio Janotti. Um assunto, direito do trabalho e direitos fundamentais. Professor, agora é o bloco em que a gente fala dos livros, né, que o senhor trouxe aqui. Aqui tem aí a obra do ministro, né, Maurício Godinho Delgado, Curso de Direito do Trabalho. O que o senhor pode falar sobre esse livro? Sim, eu posso garantir que esse livro é uma leitura obrigatória para todos os estudantes de Direito do Trabalho, seja de graduação, seja de pós, obra seja de mestrado. Maior referência nacional em Direito do Trabalho, inquestionavelmente, é esse livro. Esse livro é uma leitura obrigatória, né? Foi esse livro que foi o livro de cabeceira, né, que me conquistou para eu gostar de Direito do Trabalho. Foi esse livro. Entre os temas importantes que são tratados aqui, que o senhor poderia destacar? Esse livro, ele é uma obra completa. Ele abrange tanto o direito do trabalho na perspectiva individual, como o direito do trabalho na perspectiva coletiva, porque o direito do trabalho se divide, né, nessas duas perspectivas. Então, esse livro aí, ele é completo. Não tem como falar, né, um ponto forte. A grande característica do professor Maurício Godinho é que ele deu uma leitura humanística para o direito do trabalho, né? Então, ele foi um divisor de águas. O curso dele é uma leitura bastante, tendo como centro convergente o ser humano. O senhor trouxe também aqui um livro no qual o senhor participa também, né? Como aplicar a CLT à luz da Constituição? Alternativas para os que militam no foro trabalhista, assinado então por Márcio Túlio Viana e Cláudio Janotti da Rocha. O que nós podemos falar sobre esse livro, professor? Esse livro foi lançado em homenagem à professora Gabriela Neves Delgado, e esse livro, ele conseguiu aglutinar os maiores nomes na atualidade no direito do trabalho brasileiro. Esse livro, ele trata de diversos temas, né? Ele faz uma leitura histórica, uma leitura constitucional, depois trabalha a jornada de trabalho, trabalho da mulher, do menor, do preso, salário. Então, são temas voltados tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. É um tema que o pesquisador do direito do trabalho vai encontrar temas atuais, tá, e contemporâneos. E a grande característica desse livro são os autores, porque é uma obra coletiva. Então, nós temos a participação de 9 ministros do TST, inúmeros desembargadores, procuradores, advogados, espalhados por todo o Brasil. Tem gente do Brasil todo nesse livro. Temos aqui também Direito Constitucional do Trabalho, Princípios e Jurisdição Constitucional do TST. Vários autores aqui, né? Coordenadores, no caso. Gabriela Neves Delgado, José Roberto Freire Pimenta, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho e Otton de Azevedo Lopes. Exato. Esse livro, ele é fruto de um convênio entre o TST e a Faculdade de Direito da UNB, que constituíram o curso, né, de especialização, uma pós-graduação lato sensu, direcionada especificamente para os servidores dos gabinetes do TST. É um livro que faz uma leitura muito atualizada de direito do trabalho, que é o direito do trabalho constitucionalizado, né? Hoje a Constituição, ela é a principal lente corretiva para qualquer matéria. É impossível você estudar qualquer matéria infraconstitucional
sem ser a partir da Constituição. Então, essa obra ela faz uma leitura do direito do trabalho a partir da Constituição. Então, é o direito do trabalho constitucionalizado, né? Que é como tem que ser lido na contemporaneidade. A gente não falou, por exemplo, ainda sobre negociação coletiva. Como é que elas funcionam? Pois é, a negociação coletiva é um instrumento muito democrático. Por quê? Porque ela torna o trabalhador, né, um ser coletivo. Porque, via de regra, um trabalhador isolado, ele é considerado, né, na perspectiva individual. Então, a negociação coletiva, ela sendo fruto da participação do sindicato, os sindicatos trabalhadores têm que estar presentes, torna o trabalhador coletivo. E a negociação coletiva é um gênero formado por duas espécies, acordo e convenção. O acordo é quando é uma empresa o sindicato dos trabalhadores e a convenção é quando é sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Então, a partir desse momento, eles possuem a legitimidade prevista na Constituição e na CLT de criar normas. Criar normas para quem? Para quem estão substituindo. Então, a negociação coletiva é uma possibilidade dos próprios sujeitos elaborarem as normas que vão regulamentar o contrato de trabalho. Mas direitos trabalhistas podem ser negociados nessas tratativas, professor? Devem ser negociados. Por quê? Porque o sindicato, ele conhece mais a realidade da empresa e do empregador e dos trabalhadores, principalmente os anseios, as necessidades que eles têm, do que o Poder Legislativo, com a devida vênia. O Poder Legislativo, quando ele faz uma lei, é uma lei geral, abstrata e impessoal, serve para todo mundo. A negociação coletiva, ela vem e faz o que ela faz, ela cria uma adaptação para aquela situação, os trabalhadores daquela empresa. Então, a negociação coletiva está mais próxima do jurisdicionado do que a lei. E a negociação coletiva ela não pode diminuir os direitos trabalhistas. Então, a negociação coletiva ela é sempre benéfica para o trabalhador, porque o sindicato ele não pode negociar aquém da lei, abaixo da lei. O limite é a lei. Então, a negociação coletiva pressupõe isso que é uma melhoria na condição socioeconômica, no meio ambiente de trabalho, né? Você pode conseguir negociar ali condições de trabalho, de saúde e segurança, que são muito mais próximas do que uma lei que regulamenta o tema. Para encerrar mesmo, professor, direitos trabalhistas são direitos fundamentais, sim ou não? Sim, com certeza. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saber Direito Debate. Foi muito esclarecedor esse papo com o senhor. Muito obrigado. Forte abraço. É isso aí, o Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis por lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.